Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo. Galera, não é de hoje que a famosa Ivy existe, ou que se diz por aí, que são colorados infiltrados na imprensa gaúcha e que de alguma forma ou outra eles sempre corroboram para questões polêmicas dentro do Grêmio, criando casos ou até mesmo denegrindo a imagem de certos jogadores. É aquela famosa imprensa vermelha isenta. É aí que veio a sigla Ivy. Bom, e viralizou nas redes sociais um mano a mano feito ontem pela Gaúcha no balanço final, logo após a vitória do Internacional sobre o Novo Hamburgo por 3-1. Só que assim, vamos lá, um mano a mano, tá, daqui a pouco vai ter alguém que vai chorar um pouco mais que outro. Só que esse mano a mano feito por Maurício Saraiva, onde ele elege os jogadores de Grêmio e de Inter, deu singelos 9-2 pro Colorado. Pois é, na visão de Maurício Saraiva, que se considera um jornalista isento e imparcial, a seleção dele enquanto apenas dois do Grêmio. E pasmem, daqui a pouco nem são os dois melhores para a torcida do Grêmio, que na visão do Maurício, os dois melhores que o do Inter são Kahneman e Reinaldo. Pois é. Rodrigo, mas e todos os restos dos jogadores? Pois é, na visão do comentarista e jornalista Maurício Saraiva, todos eles são inferiores a todos os jogadores do Inter. Bom, vamos tentar entender um pouquinho qual foi essa seleção que o Maurício fez. Eu ouvi todas as escolhas dele e os comentários que ele fez sobre cada jogador, e pontuando que de imparcial não teve nada, porque ele estava numa jornada do Colorado, de um pós-jogo em que o Inter vence o jogo e com comentários de um Colorado. Pois é, lá era o comentarista do que ele estava escolhendo. Era um Colorado, então cadê o gremista para fazer o contraponto? E eu vou fazer esse contraponto porque eu achei, de certa forma, um mano a mano bem aquém da realidade. E eu quero aqui com vocês chegar a algumas conclusões, e talvez seja por isso que muitos da torcida acabam pensando que existe essa famosa Ivy. Agora o Baldasso tá vindo com o sistema azul. Ele tá até se vacinando agora porque não vai ter VAR no Grenal. Então ele tá falando que tá tudo conspirando pro sistema azul, tentar meter a mão no Inter. Bom, vamos tentar entender tudo isso aí, essa doideira que é a semana Grenal, pra gente ver se de fato eles estão dando uma puxadinha pro Colorado, que já não vem ganhando nada faz um bom tempo. Bom, antes de começar a falar um pouquinho sobre a seleção internacional feita pelo Maurício, a seleção Grenal feita pelo Maurício, a gente também tem que saber quais são os times que eles compararam. Então, editor, joga na tela qual que é o time do Internacional e qual que é o time do Grêmio, pra gente saber quais foram os dois times que compararam e qual jogador foi comparado com quem. Antes de começar, galera, eu preciso agradecer a vocês que, graças ao nosso sucesso em menos de um mês, com milhões e milhões de pessoas passando pelo nosso canal, eu consegui criar o Seja Membro. O Seja Membro nada mais é do que uma forma de você e do outro lado poder ajudar o meu trabalho, que é um trabalho independente e que tá aqui todos os dias trazendo vídeo pra vocês. Basta tu clicar no Seja Membro embaixo dos vídeos e escolher qual título mais combina com você. Assim você estará nos ajudando aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade todos os dias. Valeu demais de coração. Bom, tá aí na tela pra vocês, galera. Não se atentem à formação. Aqui a gente não tá falando sobre formação tática ou qualquer outra coisa do tipo. A gente tá falando sobre jogador a jogador. É um mano a mano. Então, eles escolheram lá pra comparar o time titular do Inter, que teoricamente é aquele dali. Começa com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, Valência e com o técnico Kudê. Além do Grêmio, que começaria então com Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vila Sante, Duqueiroz, PP, Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão, comandado por Renato Portaluppi. Bom, só recapitulando então, os escolhidos foram feitos por Maurício Saraiva com os comentários de Vini Moura, que é o colorado e comentarista da jornada do Inter. E aqui já começou com uma certa incoerência, porque quando começaram pela escolha do goleiro, eles falaram no goleiro Rocher. Só que vamos lá, o goleiro Rocher, ele tá lesionado, ele sequer tá jogando pelo Inter. Ao contrário de Marquezin, que vem jogando. O que ele comentou é do tipo, mas o Marquezin não conseguiu se firmar ainda, e aqui a gente teria que ir também pela grandeza, pela história do Rocher e tudo mais. Cara, vamos lembrar o seguinte, o Rocher, ele não está jogando e estaria sendo preparado para o Grenal, e ele seria muito maior que Marquezin. Eu não considero isso, até porque quem tá jogando atualmente é o Marquezin. E ele citou que aquela bola do último jogo em que o David lá deu um pataço nos jogadores de Santa Cruz, ela seria defensável. Eu já acho que não, uma bola muito difícil, que se tu olhar da câmera de trás, tu vai ver que é uma bola que ela vai por fora, faz uma
curva, bate na trave e entra. Uma bola extremamente difícil. E Rocher não veio fazendo boas atuações no Brasileiro, por mais que seja um goleiro que veio com toda a pompa que veio, olha, ele tomou gols assim bem discutíveis. Sem contar que no último Grenal, que inclusive o Internacional ganha de 3-2, os 2 gols que ele toma do Grêmio, que é o gol do João Pedro, que é outra polêmica ali na frente que a gente vai conversar, e o gol de Soares, são 2 bolas que eram plenamente defensáveis, e ele tomou esses 2 gols. Então, essa escolha para mim não caiu muito bem. Eu acho que aí ele se precipitou e talvez seja o lado Yves, eu não sei. Vamos continuar aqui com a nossa análise. Já aproveitando o gancho do Rocher, eles falaram sobre Jeromel e Vitão, e que bom, se fosse pela questão história, a gente nem estaria comparando Jeromel e Vitão, são palavras dele, eu até concordo. Agora, quando ele escolhe o Vitão, dizendo que pelo momento o Jeromel tá voltando, ele foi mal na partida passada, ele já não tá mais conseguindo acompanhar, e que o momento do Vitão ele é melhor, aí ele não usou essa mesma coerência quando foi escolher o goleiro, porque na realidade o Rocher nem jogando tá, ele também tá com problema de lesão. Então assim, falta um pouco de coerência agora também na escolha do zagueiro. Eu concordo, o Jeromel não vem bem, o Jeromel tá voltando de lesão, a idade tá pegando, mas ele é um excelente zagueiro. Tá, o Vitão pode estar numa fase melhor, mas eu ainda assim acho que faltou alguns contrapontos de uma certa coerência lá atrás na outra escolha e agora na escolha do zagueiro. Acho que isso aí faltou ponderar e que não foi colocado. E aí entra aquela questão do que eu falei pra vocês, que faltou a certa imparcialidade porque a gente não tinha o contraponto de um gremista. Agora falando um pouquinho sobre Mercado e Kahneman, tá? O Kahneman toma muito cartão amarelo, a gente sabe, mas em Grenal ele se transforma. O Kahneman, ele é muito raçudo. E aqui ele escolheu o Kahneman, justamente porque não tem. Eu acho que é um pouco difícil realmente de comparar Mercado e Kahneman justamente pela entrega que o Kahneman dá em comparação ao Mercado. O Mercado, ele é um bom zagueiro, mas está sendo um pouco criticado no Internacional, mas o Kahneman levou essa. René e Reinaldo foi outra surpresa. Apesar de que René vem sendo bem criticado no Internacional, Reinaldo vem muito criticado no Grêmio também. E em 2024 eu até não posso falar tanto disso. Reinaldo ainda não comprometeu, espero que não comprometa ao longo da temporada. Acontece que, por enquanto, o Reinaldo ele tá ainda meio em segundo plano, ninguém tá dando muito foco para ele no Grêmio, no sentido de que ele não está realmente comprometendo nesse momento. A gente sabe que veio o Mike, que é uma contratação que não vai ser o titular, mas deve ser aí uma peça de reposição para ele. Vamos lá, eu sinceramente não sei a que ponto os dois de certa forma são melhores um que outro, mas eu ainda acho que o Reinaldo é um pouquinho melhor que o René pelas partidas que eu já acompanhei. Bom, de agora em diante já começam a surgir mais polêmicas, começando pela lateral direita, onde ele escolheu Bustos ao invés de João Pedro, dizendo que Bustos vive um melhor momento e tudo mais. Bom, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, o João Pedro jogou muito bem aquele Grenal, o último em que o Grêmio perdeu de 3-2, inclusive um dos gols do Grêmio no Internacional foi de João Pedro, que corta pra dentro e bate ainda de esquerda. Ô Rocher, ô meu goleiro, presta atenção no serviço, o Grêmio diminui, entra novamente na briga no Grenal, João Pedro de canhotinha, Reinaldo e Luizito. Vem ela aí, Brasil. Reinaldo, Luizito correu, perna direita, bateu pro gol lá dentro! Olha o Rocher aí, ó. Cobrança de falta, ele correu e o Rocher de novo. Ô, Rocher! Olha, e ele esquecer disso, no momento em que ele tá fazendo uma análise para me escolher qual lateral escolher da seleção Grenal, ele não levar em conta uma belíssima partida de João Pedro, que olha, eu falo pra vocês, pra mim João Pedro é o titular do Grêmio, o Fábio é o meu reserva. Agora, dizer que o Bustos ele é melhor lateral que o João Pedro, eu já acho um pouquinho demais. Eu teria escolhido o João Pedro justamente porque quando ele foi exigido num jogo grande como o Grenal, ele não só foi bem, como inclusive ele fez gol. Bom, aí a gente chega numa das posições que eu considero a mais polêmica e descabida. A gente comparar Arangues e Vila Sante. Cara, Vila Sante é um dos melhores volantes do Brasil. O cara joga de terno. Cara, o Vila Sante joga muito. O Grêmio ter renovado com o Vila Sante, pra mim, foi uma das melhores contratações que o Grêmio fez. Vila Sante, ele é muito regular e já faz muito tempo. Ah, o Arangues, ele é um bom volante, meio. Ele é um bom jogador. Agora, comparar Vila Sante e Arangues e dizer que o momento do Arangues, ele é melhor
melhor porque o Vila Sante é parte do problema defensivo do Grêmio, tu tá de sacanagem, Maurício. Me desculpa. Não tem como tu deixar o Vila Sante de fora dessa seleção Grenal e dizer que o Arangues é melhor porque o Vila Sante. O Vila Sante nunca vai ser problema no Grêmio. O Vila Sante é a solução. Então para com isso aí. Isso aí é muito Ive. Para. É Vila Sante, não Arangues, não tem como. Bom, aí a gente chega em Bruno Henrique versus Duqueiroz. Aqui eu acho um tanto quanto injusta essa comparação. Ele até citou, a amostragem do Duqueiroz, ela é muito pouca, e deitaram elogios para Bruno Henrique, que não tem como sair do time, que o Bruno Henrique joga muito, é maravilhoso. Só que, cara, Duqueiroz, a amostragem pequena que ele teve, já mostrou que ele vai fazer muita diferença. Então, é muito injusta esse tipo de comparação, até porque o cara jogou 45 minutos, e os 45 minutos dele foram maravilhosos. Então, tu comparar aqui os dois, eu acho muito injusto. Bom, aí a gente chegou pra mim no que é o principal jogador do Inter, que é o Alan Patrick. Alan Patrick e PP. Bom, ambos são jogadores diferentes. O Alan Patrick, ele é um meia armador, fazedor de gol até, inclusive por muitas vezes. O PP é um volante mais habilidoso, que sabe armar jogada. Mas não tem como comparar os dois. E de qualquer forma, aí daria o Alan Patrick. Inclusive se fosse Alan Patrick versus Cristaldo. Cristaldo não vem num grande momento pelo Grêmio. Aqui eu considero que seria o Alan Patrick mesmo. Agora, nosso próximo comparado foi Maurício e Pavon. Cara, o Maurício sequer tá jogando pelo Inter também. O Maurício jogou acho que uma partida pelo Inter. E o Pavon, a amostragem dele dos 45 minutos é arrasadora. É um potencial gigantesco. O Maurício a gente sabe o que pode entregar. É um bom jogador também. Mas aqui eles escolherem Maurício, olha, eu não tenho outra coisa a não ser imaginar que tem um puxa-saquismo aqui. Porque todas as vezes que tiveram que decidir quando era, entre aspas, mais ou menos igual, decidiram a favor do Inter. E aqui é mais um caso. O Pavon mostrou que vai mudar a cara do Grêmio, assim como foi Soteldo quando entrou, e assim como foi o Duqueiroz quando entrou no meio do Grêmio. E aqui eles levarem o Maurício, que sequer tá jogando pelo Inter, como o escolhido para a seleção Grenal. Me desculpa, mas é muito tendencioso. E aí eu falei, né? Tem aquela questão da jornada colorada, né? Do comentarista colorado, e faltar aquele contraponto gremista para ir ali dar essa atacada. Eu acho que faltou isso aí. Então, pra mim, aí não dá. Eu iria de Pavon. Ah, o Maurício é bom jogador? É, mas a gente sabe o que ele pode entregar. Agora, o Pavon, a amostragem dele, eu iria de Pavon. Agora, Wanderson e Gustavo Nunes. Pois é, ele falou que daqui a 3 meses ele escolheria Gustavo Nunes, mas que nesse momento é Wanderson pelo que entrega. Agora, não posso deixar de falar pra vocês que a minha empolgação com o Gustavo Nunes ela é gigantesca. Isso eu venho deixando claro pra vocês. E se hoje eu tivesse que escolher, e aqui eu tô sendo muito sincero, hoje eu tivesse que escolher entre quem eu quero no meu time pra jogar o Grenal, Gustavo Nunes ou Wanderson, eu quero Gustavo Nunes. Eu sei o que o Wanderson pode entregar. Agora, o Gustavo Nunes, pra mim, é ainda um coelho na cartola. Eu vejo muito futuro ali, eu vejo diferente ali. Eu ia de Gustavo Nunes. Eu sei, pode parecer gremismo da minha parte, mas é que eu tô vendo um potencial muito grande ali e eu acho que o guri pode sim desequilibrar. E eu acho que esse Grenal pode ser o nome dele, inclusive. Bom, é a minha visão, é o que eu faria. Mas ele escolheu mais uma vez o Colorado, o Wanderson. Agora de centroavante, JP Galvão e Ener Valencia. Por mais que Ener Valencia tenha todos os seus problemas em errar gols, né, de 20, ele faz 1 ou 2, ele dá muito chute pra fora, tá, quando ele acerta o chute, ele acerta bons chutes, mas ele erra muito gol, o fato é esse. O Jonas, quando tava no Grêmio e errou muito gol, eles taxaram ele como o pior centroavante lá da história, o pior atacante do mundo lá, e o cara meteu gol que nem água, ele teve média em 3, 4 temporadas de Grêmio a nível Suárez, um negócio surreal. Ele é um cara muito fora da curva. E aí, o Ener Valencia é um cara que tá aí, ele é de fora, então dá uma puxada de saco nele violenta, assim, né? Ele é um bom jogador, mas ele peca muito na finalização. E aqui agora nem tem como eu comparar com o Galvão, porque se fosse pela torcida ele nem jogava. Agora, falando do técnico, ele escolheu o Renato Portaluppi. E aqui não tem nem o que discutir, né? Bom, o Kudê fez já bons trabalhos, mas comparar com o Renato é muito difícil. O Renato tem as suas teimosias, o Renato tem os seus defeitos. Cara, mas o Renato, além de ser um ícone, além de ser uma estátua no Grêmio, o Renato ele é muito vencedor, seja como jogador e como treinador.
Então pra mim aqui, Renato Portaluppi é o técnico, e isso não tem nem como discutir. Bom, dito tudo isso, editor, joga na tela pra mim aí como ficaria uma possível escalação com uma seleção Grenal. Pois é, no meu ponto de vista mais equilibrado, o placar ficaria de 6-5 pro Grêmio. Sim, eu coloquei o Wanderson ainda no lugar do Gustavo Nunes. Minha preferência pessoal seria Gustavo Nunes, mas como eu falei, aqui eu vou considerar então um pouco da trajetória do Wanderson e aquilo que ele já fez pelo Internacional. E ficaria muito mais equilibrado do que os 9-2 eleitos pelo Maurício e a Gaúcha. Bom, acontece que eu quero saber de vocês agora, qual seria a seleção Grenal de vocês? Comentem aqui embaixo pra mim sobre tudo o que vocês acharam daqui do vídeo que eu fiz e sobre essa seleção também eleita pelo Maurício. Já te inscreveu e deixou o like? Isso é importantíssimo para a divulgação desse conteúdo, para que eu traga mais vídeos aqui para vocês. Então não se esquece disso, se inscreve se não for inscrito e deixa o likezão para nós que ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e eu fui!